Saiu uma notícia de uma coisa que a gente achava que nunca mais iria ver, que era a trilogia do Rian Johnson para Star Wars. E parece que realmente a gente não vai mais ver ela, tá? Mas bora pro vídeo que eu te conto. E saudações, saudações imperiais. Olha, como eu falei, tá? Para muitos uma notícia ruim, para outros muitos uma notícia boa, mas a gente pode dizer que finalmente, né, a gente pode finalmente dizer, na verdade, que a trilogia do Rian Johnson está oficialmente descartada, tá? Ou na verdade ela já estava. Lançou uma notícia aí, uma reportagem na Variety falando sobre. Bora ler aqui comigo, tá? Para vocês entenderem mais aqui como é esse caso daqui, oficialmente cancelado, descartado até. Se a gente for aqui para Variety, isso saiu dia 13 de julho, então ontem, no momento que esse vídeo está sendo gravado, ele basicamente foi falar do próprio Rian Johnson, tá? Ele dizendo que a trilogia descartada de Star Wars dele era muito conceitual, nunca teve nem sequer um esboço ou tratamento ou qualquer coisa. Nada realmente aconteceu com isso, se tratando aí da trilogia dele. A gente lembra que aqui, né, tá falando aqui, o diretor de Entre Facas e Segredos, Rian Johnson, está se abrindo sobre sua trilogia Star Wars. E em entrevista recente a Rolling Stones, Johnson, que dirigiu Os Últimos Jedi em 2017, ele fala aqui, né, que Star Wars, a trilogia dele nunca decolou. Aí ele fala que explicou na época, ele e a chefe da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, estavam desenvolvendo ideias para a saga de 3 filmes, como a gente sabe. No entanto, depois que Knives Out apareceu, o foco de Johnson mudou em grande parte para o blockbuster de Mistério de Assassinato. E aí ele comenta, né? A gente lembra que lá em 2017 mesmo, como eu tava falando, lançou Breaking News no site da Star Wars, né? No YouTube, na verdade, do StarWars.com, quando tinha o Star Wars Show lá com o Anthony Carbone, Andy Gutierrez, né? E aí você tinha essa Breaking News falando que o Rian Johnson tinha sido cogitado aí pela Kathleen Kennedy, contratado para dirigir mais uma trilogia. E a gente não sabia como era essa trilogia, né? Na verdade, assim, se era uma coisa envolvendo a saga Skywalker, se era independente, se era uma coisa que época se passava, o porquê daquilo ter acontecido, a gente ficou tipo, nossa. E aí depois, quando o filme lançou, alguns acharam uma boa ideia, outras pessoas acharam não tão uma boa ideia assim, mas o fato é que ainda estava sob os panos até, tem uns 8 anos isso já, tá? Desde 2017. E aí o Rian Johnson ele fala que nada realmente aconteceu com isso, né? Nós nos divertimos muito, trabalhamos juntos e disseram vamos continuar fazendo isso, né? E aí ele falou, ótimo, eu chutava ideias com a Kef e a versão curta é que Knives Out aconteceu, eu saí e fiz Knives Out, né? Entre Facas e Segredos e fui para as corridas ocupado fazendo mistério de assassinato, né? Falando que ele estava na correria aqui, é o tipo de coisa que se no futuro houver uma oportunidade de fazê-lo ou fazer outra coisa em Star Wars eu ficaria emocionado. Mas agora estou apenas fazendo minhas próprias coisas e muito feliz. Ele fala que também a trilogia era muito conceitual e nunca desenvolveu nenhum esboço ou tratamento ou qualquer coisa para o projeto. E aí ele fala aqui, né, em 2022, que ele ficaria triste, que se nunca dirigir Star Wars não seria o fim do mundo para ninguém. Assim, eu devo dizer o seguinte, tá? Sem criar polêmica nem nada, né? Temos opiniões aí sobre The Last Jedi. Eu, particularmente, eu ficaria curioso, no mínimo, para se dizer assim, sobre o que Rian Johnson traria para Star Wars quando ele não tá se tratando da saga Skywalker, tá? Porque, assim, minhas críticas contra Os Últimos Jedi é que o filme ele se parece muito mais um Star Wars que não pertence à saga Skywalker e ele deveria pertencer em outro lugar. Eu, por exemplo, eu nunca colocaria o Tony Gilroy para dirigir um filme da saga Skywalker, apesar que ele fez um trabalho muito bom em Rogue One e Andor. Então, assim, claro, o Gareth Edwards e por aí vai também, toda essa questão, mas assim, o Tony Gilroy especificamente falando, eu não colocaria ele para dirigir um filme de Star Wars, certo? Da saga Skywalker. Mas depois que você começou a abrir esse leque aí de oportunidades, desses criadores vindo, eu queria muito mais que o Rian Johnson ele dirigisse uma coisa onde tem começo, meio e fim e você consiga aplicar essa história, essa visão dele. Eu fiquei curioso em relação a isso. Como eu falei, né, minhas críticas e tal, mas o interessante disso aqui também é porque ele falou que realmente, assim, nada realmente aconteceu com isso. Me parece muito que antigamente a política da Lucasfilm, basicamente, era um complô ali entre amigos, tá? Um jantar entre amigos, e todo mundo falava assim, eu quero fazer um filme, quero fazer um filme, quero fazer um filme, lança aquela chamada fatídica da Investors Day da Disney, tem o filme do Taika Waititi, tem a série do Lando, tem a série Star Wars Droids, tem o filme Brian Johnson, tem o filme da Patty Jenkins, né, e por aí vai. Desses projetos que eu falei, nenhum lançou, nenhum tá com previsão de lançar, né, tá aí sob os panos, tá sendo escondido, e basicamente assim, a gente teve aquele anúncio que ninguém sabia para onde estava indo, inclusive o próprio Rian Johnson, os próprios showrunners da parada, falaram só assim, jogaram ideias, e a ideia, infelizmente, que a gente teve na gerada de
expectativa, no caso, é que essas ideias elas já estavam concretas, tá? Essas ideias aqui elas já estavam concretas. A expectativa que foi colocada em cima da gente pode ter sido errônea ou não, assim, mas a gente já achou que tinha algum caminho sendo feito, né? Alguma coisa sendo escrita, alguma coisa idealizada. E para Rian Johnson chegar aqui 8 anos depois desse anúncio e falou que nada realmente aconteceu e na verdade aqui, como ele falou, né, eu era muito conceitual, nunca nem desenvolvi um esboço ou tratamento ou qualquer coisa. Então, assim, é meio complicado, né, você, assim, depois de tanto tempo assim, Star Wars tá, o que, há 6 anos sem ir pro cinema, né, vai voltando o que vem aí, The Mandalorian e Grogu, pra depois começar de novo aí essa parada do Star Wars Starfighter em 2027, e depois a gente vai ver, só que assim também, o filme da Rey tá com uns certos problemas aí, seja de produção, seja de não sei o que, mas tá uns rumores aí que também tá sendo adiado, e assim, é uma notícia que infelizmente, assim, eu... honestamente, assim, não morro de amores pelo trabalho do Rian Johnson em Star Wars, a saga Skywalker, mas eu queria ver o que é que ele faria o seu próprio take na saga Star Wars, contanto que fosse isolado a partir dali, porque eu acho que Star Wars ele fez um ótimo trabalho com os spin-offs, tá? Rogue One foi ótimo, Andor foi excelente, todas as coisas que não precisavam da trilogia original, trilogia sequel. Por mais que você tivesse algumas referências aqui e ali, você ainda deixava o mundo criar sua própria história, tá? Você expandiu muito mais Massacre de Gorman e por aí vai lá em Andor. E também eu gostei muito do filme do Han Solo, particularmente, embora ali você viu muito potencial, mas você vê que também foi aflito ali de muitas coisas de produção, a demissão dos irmãos lá, e depois vem o Ron Howard, e o filme se torna caro e não pagou bem na bilheteria. Enfim, tipo, todo um processo de planejamento, tá? E a gente volta aqui para planejamento também na Lucasfilm, que infelizmente eu só queria trazer essa reflexão aqui para vocês, tá? O sentido assim, que não é levantando polêmica nem nada, às vezes realmente assim, tipo, é só que ele assim, honestamente é o que eu mais acho, né? Eu poderia levantar polêmica dizendo que a Lucasfilm viu que o Rian Johnson, não sei o que não é fato. Porque The Last Jedi rendeu o quê? Eu acho que quase 2 bilhões de dólares pro estúdio, tá? Se não isso, quanto a merchandising, quanto a não sei o que. O filme foi polarizado, foi, mas no fim de tudo, todo mundo só quer saber do lucro. E lucro deu pra empresa, tá? O J.J. Abrams deu lucro pra empresa no episódio 7, quando faturou lá seus 2 bilhões de bilheteria também. Fora, obviamente, o merchandising, os action figures e por aí vai, todo aquele royalty. Só que a gente sabe que é aquele negócio, tipo, infelizmente, a Kathleen Kennedy ou Bob Iger ou alguém da Disney, tanto faz, quer dirigir Star Wars como se fosse o George Lucas dirigindo, que na época o George Lucas ele tinha essa liberdade criativa, porque o estúdio era dele, não respondia a acionista, não respondia não sei o que, às vezes ele botava coisa do próprio bolso mesmo, e assim, ele tinha aquela visão e às vezes ele queria fazer uma história e queria contar porque queria contar. A Kathleen Kennedy, eu acho que ela aprendeu isso em dizer que, tipo, às vezes ela depende desses acionistas e depende dessas pessoas aí por trás que movimentam dinheiro e veem as propostas acontecendo ou querendo não acontecer, tá? Então, assim, foi isso. Basicamente, assim, parece que todas essas ideias que a gente teve, parece que foi aquele panelaço de gente que se reuniu e disse assim, eu quero fazer um filme, e todo mundo falou, bora, bora. Ninguém analisou nada e tá todo mundo ocupado com seus próprios projetos. E o próximo filme que vai sair é um filme que nem tinha sido anunciado, que na verdade tá aqui a rodo, do nada chegou Ryan Gosling e Sean Levy, depois do sucesso de Deadpool e Wolverine, para lançar daqui a 2 anos, tá? E já tá sendo escrito e por aí vai. Então, assim, prioridades foram colocadas, né? Essas questões foram mudadas também. Mas é interessante eu ter trazido essa reflexão aqui e dizendo que, né, essa trilogia do Rian Johnson nunca iria acontecer e nunca vai acontecer. Talvez o nunca vai acontecer, talvez seja complicado. Mas com o sucesso de Entre Facas e Segredos, né, essas coisas todas, eu acho que você vai daqui a 3 anos, 4, 5 anos, e depois você também vai tentar encaixar nessa agenda conturbada também da Lucasfilm. Enfim, são muitos pensamentos aí para serem feitos, pensamentos, né? São muitos pensamentos para serem pensados aí, tanto por parte da gente, quanto por parte da Lucasfilm, quanto as expectativas do fandom, tá? Então, de resto, como eu falei, aqui são as notícias. Se você curtiu essa palhinha de notícias aqui, não se deixa, obviamente, de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo para chegar com mais gente, compartilhar nosso trabalho aqui na Rádio Imperial. E é claro, porque como a gente diz aqui, uma vida longa ao Imperador e até a próxima.